Olá, alunos do primeiro ano! Como eu contei para vocês, o uso do present perfect é um tempo verbal importantíssimo, que a gente fala das coisas, das nossas experiências de vida, sem especificar quando. No ano passado, eu fiz um vídeo sobre isso com vários exemplos, que eu vou reeditar aqui para vocês, tá bom? A gente se fala! Bem, vamos começar daquilo que a gente já sabe. A gente sabe falar no presente da nossa rotina. A gente sabe falar, por exemplo, I wake up at 8 o'clock. I take a shower in the afternoon. I study in the evening. Então, eu estou falando da minha vida no presente. I work, I study, I cook, I take a shower. Se eu faço perguntas sobre isso, eu uso o do, porque o do ajuda no presente. Do you take a shower every day? Do you do your homework in the evening? Do you go to bed at 10 o'clock? Nono ano, duvido. Então, se eu estou falando do presente, eu falo assim. Eu digo, I study, do you study? Se eu estou falando do passado, que você já aprendeu isso no 7º ano, eu uso os verbos diferentes, porque eu tenho que botar o verbo no passado. Então eu falo, yesterday, ontem. Yesterday, I went to Beira Rio. Yesterday, I took a shower at 10 o'clock. Yesterday, I had chocolate cake. Então, isso é no passado. Se eu te faço a pergunta, se você fez isso, eu pergunto, did you eat chocolate cake? Did you take a shower yesterday? Did you do your homework? Isso é o passado. Acontece que não é isso que a gente está aprendendo hoje. A gente está aprendendo o present perfect. O present perfect tem a ver com as suas experiências até hoje. E não importa que dia que você fez. Olha como é importante você falar assim, cara, apesar do isolamento social, eu precisei trocar meu chip, eu fui no Campos Elíseos ontem. I went to Campos Elíseos yesterday. Eu tenho que falar yesterday. Eu tenho que falar quando eu fui. Mas se eu falo com alguma coisa usando present perfect, eu estou falando das minhas experiências na minha vida toda. Então, até hoje, presente, até hoje na minha vida, I have been to Porto Alegre, I have been to Brasília, I have been to Florianópolis. Pode ser que eu vá para outros lugares no futuro, só que até hoje eu já fiz isso. Por exemplo, comida diferente. I have eaten Japanese food many times. Eu disse quando? Não. Se eu não disse quando eu comi, eu não vou usar I ate Japanese food. Para eu dizer I ate Japanese food, eu tenho que dizer quando. Por exemplo, I ate Japanese food yesterday. Mas se eu digo que eu já comi uma comida diferente, por exemplo, I have eaten jaca. Eu nunca comi jaca. Se eu digo que eu nunca fiz isso, eu digo I have never done tal coisa. Quer dizer que eu nunca fiz. Mas, professora, você falou que present perfect era presente. E você está me dizendo agora que I have been to Florianópolis, eu já estive lá. O present perfect é usado para falar das suas experiências até hoje. E você não está focando em quando você fez, mas você está dizendo que você já fez. Por exemplo, I have been to Mauá. I have been to Penedo many times. I have been to Cidade da Alegria many times. Eu disse quando? Não. Se eu não disse quando, eu foco no fato de eu ter feito a coisa e não no quando eu fiz a coisa. Por isso que é importante, quando a gente fala do presente, a gente falar every day, in the morning, in the afternoon. Se eu tô falando do passado, eu digo yesterday, last week, last night.
Mas, se eu tô falando do present perfect, eu não digo quando. Eu uso many times, several times, que algumas vezes. Eu uso never, nunca fiz. Não disse quando, eu nunca fiz. Para terminar, assim como no presente e no passado, a gente aprende a falar que fez, a perguntar, dizer que sim e que não, a gente vai usar o present perfect para perguntar das experiências da pessoa. Por exemplo, have you ever been to Aparecida? Have you ever been to Cruzeiro? Have you ever eaten Japanese food? Have you ever tried Chinese food? Então, a gente faz a pergunta com esse tal de have, e ele anda o have e o verbo tá lá. Você também já percebeu que no present perfect a gente usa uma forma do verbo diferente. Eu não falei be, eu falei been. Eu não falei try, eu falei tried. Eu não falei study, eu falei study. Ah, professora, agora ficou confuso. Ficou confuso porque esse been é diferente, o study é diferente. Então vamos lá. A gente tem, vou até abaixar aqui. A gente tem o verbo, por exemplo, do. Depois a gente tem did, que é o passado. Depois a gente tem done, que é a forma que eu uso no present perfect. Então, esse terceiro verbo, que a gente chama de terceiro verbo da terceira coluna, só aprende vendo a tabela e aprender e lendo, e escrevendo e decorando. O fato é, esse tema, present perfect, tem muitas nuances, tem muita coisa. E eu tô tentando fazer um resumão aqui. Tem muita coisa que eu não falei. Eu sei que esse vídeo foi longo, mas ele também é muito importante. Assiste de novo, junta. O que é mais importante sobre o present perfect? Qual é o formato? Para que eu uso? Vai ter formulário, hein? Que explica de novo e pergunta e verifica a sua aprendizagem. Bye, bye!